onde a perseguição ocorre. Baseada em dados vindos de todo o mundo, a lista dos 50 países é criada para dar ênfase aos locais mais opressivos no mundo para um cristão viver. Isso dá aos cristãos que são livres para crer a oportunidade de se reunir em oração, prover ajuda, dar assistência e encorajar os cristãos que sofrem. Aqui está um resumo de 4 países presentes na lista. No Marrocos, a conversão ao cristianismo é desencorajada e o evangelismo é proibido. As autoridades marroquinas estão mais preparadas para deportar os cristãos a torturá-los ou matá-los por conta de sua crença religiosa. No Paquistão, a expressão de fé de qualquer pessoa é limitadíssima. Já que o Islã é reconhecido como a religião do Estado, as leis de blasfêmia são usadas para intimidar e eliminar os não muçulmanos. As autoridades constantemente ignoram os pedidos de justiça. Outro país onde a perseguição é muito severa é o Irã. De acordo com a interpretação judicial da lei da Sharia, qualquer muçulmano que se converta ao cristianismo pode enfrentar a pena de morte. As igrejas domésticas são vigiadas pela polícia secreta. Aqueles que participam dos cultos são presos e agredidos. Uma decisão da Justiça do Irã provocou indignação internacional e protestos de defensores da liberdade de religião. Um homem que se converteu ao cristianismo foi condenado à morte. Youssef Nadarkhani foi preso em 2009 porque não quis que os filhos estudassem o livro sagrado dos muçulmanos, o Alcorão. Ele se tornou cristão aos 19 anos de idade e 3 anos depois, já pastor evangélico, fundou uma pequena comunidade cristã na cidade de Rasht, a noroeste de Teherã. Nadarkhani foi preso acusado de abandonar a fé islâmica e recebeu a sentença máxima, morte por enforcamento. Durante 3 anos, o caso foi examinado por cortes superiores iranianas. A esposa de Nadarkhani também foi detida, chegou a ser condenada à prisão perpétua, mas depois foi solta. O pastor, por 3 vezes, recebeu a proposta de abandonar o cristianismo e voltar para o Islã, em troca da suspensão da pena de morte. Youssef Nadarkhani não aceitou. A Coreia do Norte é o país mais perigoso no mundo para os cristãos. Aqui, todos são obrigados a adorar o líder da nação, Kim Jong-il. Ele e seu filho, Kim Jong-un, nomeado o sucessor de seu pai, acreditam que os cristãos são uma ameaça para o país. Se os cristãos forem descobertos na Coreia do Norte, serão enviados para campos de trabalho forçado e quase sempre são executados. Esses países representam uma verdade que é ignorada nos dias de hoje. Mais cristãos foram torturados e mortos por causa de sua fé no último século do que em toda a história. Compartilhe essa verdade com outros.当我看到这本书，我都看到了那些帮助我们的弟兄姊妹们，他们的血和力带回来的。这是我们教会这个时候最需要的。
真是我们最需要的事。A Europa é um continente complexo e repleto de peculiaridades. Num território de 10 bilhões e 180 mil quilômetros quadrados, vivem aproximadamente 750 milhões de habitantes. A imagem que o resto do mundo normalmente tem da Europa é de um continente repleto de cidades cheias de glamour, que unem monumentos históricos com construções modernas e que respiram arte, filosofia e cultura. Porém, isso representa apenas uma pequena parte daquilo que a Europa realmente é em sua essência. O continente europeu é o berço de movimentos que marcaram a história da humanidade, principalmente o que é conhecido como movimento reformista cristão do início do século XVI, encabeçado por Martinho Lutero, na Alemanha, e posteriormente com João Calvino, na Suíça, e John Knox, na Escócia. Diariamente, o Evangelho é rejeitado por parte de muitos europeus que não creem em Deus nem no seu Filho, Jesus Cristo. Lá, o cristianismo se mistura com a cultura. Hoje, as igrejas evangélicas são poucas na Europa. Pelo menos 24 nações possuem menos de 1% de evangélicos. A espiritualidade da nova era, a visão religiosa do mundo oriental e a fascinação pelo ocultismo desviam milhões de suas heranças cristãs e de seus valores absolutos. De acordo com estatísticas, quase 20% dos europeus se declaram protestantes, mas a quantidade de cristãos nominais é muito alta. Pesquisas realizadas recentemente demonstram que, em média, 50% da população europeia e, em alguns países, chegando a 80%, não considera a religião como algo importante em suas vidas. Os maiores problemas sociais que afetam o continente hoje são o desemprego, o uso indiscriminado e ilegal do álcool e de drogas. É comum encontrar meninas e meninos em coma etílico jogados nas ruas e nas praças. Na maioria dos países da Europa, o consumo de drogas não é crime e pode ser comprado a partir de 50 centavos de euro. Em alguns lugares, o próprio sistema de saúde oferece doses de drogas para os viciados cadastrados. Esse ambiente secularizado está sendo invadido pela forte presença do Islã. Hoje, alguns países já têm partidos políticos islâmicos e existe conversão de europeus para o Islã. Em contrapartida, também existem imigrantes muçulmanos que se convertem ao cristianismo com os trabalhos dos missionários que atuam nesses países. Esta é a hora em que podemos nos envolver no desafio de evangelizar a nossa geração nos países do continente europeu e assumir o compromisso dizendo: eis-me aqui. A Europa precisa de cristãos consagrados, preparados adequadamente para darem suas vidas na reevangelização dos europeus. Não é um projeto para 3 ou 5 anos. O missionário deve estar consciente que seu trabalho no velho continente será para toda a vida. Você pode ser uma testemunha de Cristo em terras europeias e levar a luz do Evangelho a pessoas que vivem sem saber que Deus existe e que vivem na escuridão dos seus próprios pensamentos, crenças, religiões e filosofias. Hoje é o tempo.
Por fora, pele de cordeiro, por dentro, lobos devoradores. Eles são os falsos profetas, que podem ser pastores, mas também padres, rabinos, pais de santo, monges beneditinos. Com discursos arrebatadores e promessas de maravilhas, vendem indulgências, perdão, prosperidade, cura. Mas por baixo do verniz de santidade, muito além do marketing das aparências, está a verdadeira essência, que cedo ou tarde se revela. É que as obras falam mais que as palavras. Quem não quiser ser iludido por esses mentirosos que envergonham as religiões e escandalizam a Deus, que aprenda com as Escrituras. Por seus frutos os conhecereis. Este é um sábado dedicado à música gospel no Rio de Janeiro. Uma maratona que vai do rock ao rap. Desde o início da tarde, 12 artistas se revezam no palco montado na Praia do Flamengo e atraem uma multidão. Um mar de guarda-chuvas. Bem perto da praia, na zona sul do Rio, pessoas de todas as idades enfrentaram o mau tempo para ouvir os ídolos. Todas as barreiras são vencidas. O show tá excelente. Do alto dava para ver como ficou o aterro do Flamengo. A música gospel embalou a tarde e fez muita gente orar e chorar. Momentos para renovar a fé. É Deus tocando no nosso coração. A música ajuda a abrir mais o coração, né? Ajuda a esquecer os muros, esquecer as barreiras. A multidão se apertou mesmo para participar do evento. Tem tanta gente que fica até difícil caminhar no meio do público. Mas mesmo quem ficou longe do palco conseguiu curtir os shows. 4 telões de alta definição exibiram as atrações. 8 horas de música para alegrar os fiéis. A união de todos, com o objetivo de buscar o Senhor. E se depender da animação dessa turma, a festa vai continuar. Toda a terra te exalta, dançaremos, gratos a teu amor. O sol ajudou a esquentar o São Gonçalo Gospel. Ellen e as amigas viajaram 2 horas, vieram de Saquarema. Chegaram cedo para ver os ídolos de perto. A gente não saiu lá de Saquarema para vir para cá para ficar lá atrás, não. Tem que ver eles perto, cantar com eles. O grupo PIB de Trindade abriu o evento e já animou o público. E logo subiu ao palco quem Silvânia mais esperava. Kleber Lucas. Essa maratona de shows só tem previsão de acabar por volta das 10 horas da noite. E pelo jeito, muita animação. Porque olha só, o público acompanha tudo, cantando cada canção. O cantor Fernandinho vai fechar a programação. As irmãs Amara e Amanda vieram principalmente para ver a cantora Fernanda Brum. Sou muito fã da Fernanda Brum, eu amo ela! Você gosta, Sam? Ela é simpática e humilde, eu amo ela!